Olá, eu sou a doutora Sônia Dói, presidente da Associação Médico Espírita Internacional, e saúdo a todos vocês que estão conosco neste primeiro congresso virtual da AME Internacional. Hoje eu tenho a grata satisfação e o privilégio de estar aqui apresentando um grande e querido amigo, o Dr. Décio Iandoli Júnior, que é conhecido da maioria de vocês e praticamente dispensa apresentações. Mas nós temos aqui um currículo bastante resumido e que eu vou apresentar a vocês. O Dr. Iandoli é médico cirurgião e endoscopista do aparelho digestivo, com doutorado em medicina pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp, é professor da Faculdade de Medicina da Unidep, em Mato Grosso do Sul, é presidente da Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul, é coordenador médico do Departamento Acadêmico da Associação Médico Espírita do Brasil e é vice-presidente da nossa Associação Médico Espírita Internacional. O nosso querido companheiro é conhecido internacionalmente pelo seu incansável trabalho de divulgação do ideal médico espírita, que foi traçado pela nossa querida e inesquecível doutora Marlene Nobre. Ele, por sinal, acaba de publicar um livro intitulado Marlene Nobre e o Ideal Médico Espírita, por enquanto só em português, né, Décio? Esperamos que logo ele possa ser traduzido também para que todos nos outros países possam obter essa obra. Então, sem mais delongas, o Dr. Décio vai nos falar hoje sobre a ação dos pensamentos na resposta imunitária. Com vocês, nosso querido Dr. Décio Iandoli. Obrigado, doutora Sônia, obrigado pelas palavras gentis aí e da oportunidade de estar trabalhando junto com a doutora Sônia na Associação Médico Espírita Internacional, a gente tentando levar essas ideias, que são ideias que têm uma base filosófica dentro da doutrina espírita, mas que são levadas através do pensamento científico, né? Que é o nosso grande objetivo, refazer a união entre a ciência e a espiritualidade. E coube a mim esse tema, né, extremamente importante e bastante bem pesquisado, né? Eu preciso agradecer aqui o Dr. Vicente Pessoa, que ele é infectologista, me ajudou bastante no levantamento dos artigos, e no Dr. Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior, que também vai fazer palestra aqui com a gente nesse congresso, que fez o mestrado e o doutorado dele em Fisiologia da Mediunidade, e que também me ajudou bastante para fazer o levantamento, para a gente trazer algumas coisas mais sólidas sobre essa questão. O tema fala da ação dos pensamentos na resposta imunitária, da revelação espírita ao conhecimento científico. Eu vou me permitir fazer uma inversão. Em vez de começar com a revelação espírita, eu vou começar com o conhecimento científico. Até para a gente perceber, depois, quando eu começar a falar da parte da revelação espírita, como existe uma conexão muito importante e ideias e pensamentos muito claros colocados na obra, principalmente na revelação espírita, no que tange ao trabalho do Francisco Cândido Xavier e André Luiz, que é a nossa referência básica. Eu tive a oportunidade já de, junto com o Dr. Jorge Daher, o Dr. Giancarlo Lucchetti, publicar um artigo falando sobre a questão da antecipação das informações que o André Luiz trouxe a respeito da glândula pineal. A gente publicou isso numa revista na Neuroendocrinology. E esse já era um passo nesse trabalho de mostrar à ciência como a revelação espírita trazida
pelo médium Chico Xavier, ela tem informações extremamente úteis e meio profética mesmo, com relação a uma série de dados concernentes à mediunidade, neuroendocrinologia, questão da espiritualidade e assim por diante, tá? Então, vamos abordar as questões relacionadas ao conhecimento científico. Nós estamos vivendo um momento bastante interessante dentro da ciência. Estão se abrindo novos horizontes, principalmente para essa questão da espiritualidade. Apesar disso parecer uma novidade, a gente percebe essa publicação de 1910, de Sir William Osler, que já falava sobre a questão da fé e da saúde. A gente julga como muito importante esse documento de 2014, que foi publicado na Explorer, um manifesto pós-materialista, em que esses autores, né, Dr. Mário Borregar, Charles Start, Larry Dorsey, Dr. Alexander Moreira Almeida, que é daqui do Brasil, Lisa Miller, Marilyn Schlitz, Dr. Gary Schwartz e Dr. Rupert Sheldrake, que também vai falar aqui no nosso congresso, fizeram esse manifesto dizendo sobre como a ciência deveria se livrar do preconceito de falar sobre espiritualidade, não é? Muitos cientistas ainda acham que a questão da espiritualidade não é algo que deva ser ocupado pelos cientistas, mas nós acreditamos que a ciência busca a verdade, e a verdade onde ela estiver. Então, esses autores fizeram esse manifesto, e mais de 300 cientistas já assinaram o manifesto pós-materialista, né? Eu coloquei aqui essa referência do Open Science, onde vocês podem observar a lista dos cientistas que assinaram esse manifesto. Então, eu acho que esse é um marco muito importante quando a gente fala da ciência. Por quê? Porque aqui os cientistas estão dizendo que não existe apenas a matéria. Aqui eles estão afirmando que existe algo além da matéria, que deve ser estudado pela ciência com a mesma seriedade, com os mesmos critérios, com o mesmo rigor, que sempre foi característico do método científico, né? E nós estamos agora aqui trazendo um pouquinho dessa ciência pós-materialista, né? Esse jornal, o Journal of Religion and Health, a gente percebe, ele já é de 1962, então ele não é tão novo assim. E já é uma revista científica preocupada com a questão da espiritualidade, da psicologia, as questões do humor, da psique e os impactos, né, no corpo biológico, no corpo físico. E eu considero o Dr. Harold Kennan um dos mais importantes autores nesse assunto. O Dr. Kennan é da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele já esteve aqui no Brasil algumas vezes, a convite da doutora Marlene. Este livro, A Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, foi publicado, uma versão em português, pela Folha Espírita, e agora já tem a edição mais nova, publicada pela AME Brasil Editora. E o Dr. Kennan, ele conseguiu trazer uma base empírica extremamente sólida sobre o impacto da espiritualidade na saúde, e a espiritualidade como fator promotor de saúde. E ele fez com que boa parte dos médicos e uma boa parte dos cientistas começassem a olhar para esse assunto de uma maneira diferente, não é? Não é mais aquele aspecto de a religião cuida da espiritualidade e a ciência cuida da matéria. A ciência, como eu já disse, ela busca a verdade, onde quer que ela esteja. E quando nós estamos neste momento em que conhecemos tão profundamente a matéria, em que os cientistas conhecem as partículas subatômicas, que estudam aspectos extremamente relevantes com relação à mecânica quântica, à dinâmica dos universos, e também os aspectos subatômicos, né, da física de partículas, como isso chega
na medicina? Como isso vai ser relacionado com a saúde biológica e com a saúde mental também, por que não? Né? Se nós somos feitos de átomos, de moléculas, nosso corpo é composto de átomos e moléculas, como ignorar que a física de partículas vai trazer informações que seriam relevantes para a medicina, para a fisiologia, para a citologia, para a biologia e assim por diante. Então, nós estamos vivendo esse momento. Aqui, a gente traz alguns elementos, alguns artigos que falam sobre essa questão da espiritualidade relacionada com a saúde de uma maneira geral, né? Tanto na saúde psíquica, né? A espiritualidade, transtornos psicóticos, a espiritualidade na saúde física, nos cuidados paliativos, a relação, né, da questão da espiritualidade com o luto e com a morte, ela é extremamente relevante, extremamente importante. Hoje que a gente está vendo nascer os cuidados paliativos como especialidade médica, a gente percebe como é importante a gente considerar essa questão, e os médicos que cuidam da medicina paliativa já sabem disso, a espiritualidade já é parte integrante dessa especialidade. Então, a gente está vendo nascer uma série de linhas de pesquisa que estão estudando os impactos da espiritualidade, estão fazendo a diferenciação entre espiritualidade e religião, isso é fundamental. Eu tenho a oportunidade, aqui na universidade onde eu leciono, de dar uma introdução sobre saúde e espiritualidade para os alunos, e a primeira coisa que a gente faz é separar o que é religião, do que é religiosidade, do que é espiritualidade, porque isso é muito importante. É claro que a religião faz parte também do contexto social, do contexto psíquico, do contexto espiritual do paciente, mas ela não é a espiritualidade em si. A gente tem defendido a posição de que mesmo os pacientes que não têm religião têm espiritualidade. E essa espiritualidade pode estar bem desenvolvida, pode estar em equilíbrio ou não. E isso tem impacto sobre a saúde biológica e a saúde psíquica dos pacientes. O nosso tema hoje é sobre a questão da imunidade. Então, a gente traz alguns aspectos relacionados a isso. Esse artigo é extremamente importante, que estudou cônjuges, né, ou pais em luto, versus pessoas que não estavam em luto, e eles estudaram essas pessoas 2 semanas após o evento, né, da morte do filho ou dos filhos, e 6 meses após, né, então da forma aguda e a forma crônica, e eles estudaram os aspectos imunológicos, o estado pró-inflamatório e trombótico, né, desses pacientes, que aumentou em até 6 meses após o evento. Então, quanto mais próximo do evento, da morte, maior o estado pró-inflamatório e trombótico desses pacientes, né? Isso mostra como o estado emocional e, obviamente, os pensamentos que estão sendo emitidos a partir desse estado emocional têm impacto sobre o sistema imunológico. Esse outro trabalho, que foi publicado na Behavioral Medicine, ele estudou 260 pacientes que perderam parentes próximos e compararam com 269 que não tinham perdas de luto entre 5 a 63 meses antes, né? Eles tiveram no seu N pacientes que variaram de 34 a 84 anos, e eles perceberam que a interleucina 6, que é um fator eminentemente pró-inflamatório, né? Ele é um gerador de inflamação, e a S-selectina, que também é um fator pró-inflamatório, aumentavam mais quanto mais próximo da perda e quanto mais próximos os parentes que morreram, né? Então, o impacto emocional, quanto maior o impacto emocional, e aqui no caso a gente está falando de emoções que a gente vai chamar de negativas, né, de emoções desfavoráveis, aumentou significativamente a interleucina 6 e a S-selectina,
mostrando como há uma influência sobre o sistema imunológico. Esse outro trabalho também muito importante estudou crianças, né, que foram maltratadas, né, crianças que sofreram abuso físico ou psíquico, né, ou psicológico. E eles estudaram 29 crianças com um controle de 17 crianças e mostraram que há um aumento absoluto no percentual de linfócitos CD4 helper e CD8 citotóxicos. O que isso significa? Significa que as crianças que sofreram abuso, que foram agredidas, que passaram por processos de emoções negativas, né, de estresse, elas são hiperreativas e elas aumentam a chance de desenvolver doenças imunológicas, né, principalmente as doenças de atividade reumática, né, porque eles ficam com a imunidade celular superativada. Então, se por um lado a gente percebe uma ação inflamatória aumentada, né, nos pacientes que tiveram perdas, nos adultos que tiveram perdas, nas crianças a gente percebe que também há um impacto que muitas vezes fica registrado, né, mesmo essas crianças já adolescentes ou adultas, elas mantêm um registro da agressão e do abuso por conta de um fator que desbalanceia o seu sistema imunológico. Esse outro trabalho, ele também mostra como a religiosidade, ou praticar serviços religiosos, porque a ida ao serviço religioso é apenas uma forma superficial de avaliar a questão da espiritualidade. A gente tem, desde o trabalho de Alport, que mostra como a religiosidade pode ser intrínseca ou extrínseca, ou seja, a religiosidade extrínseca é aquele indivíduo que frequenta um serviço religioso, mas isso tem um efeito muito mais social, muito mais de convivência social do que propriamente filosófico, do que uma ação na sua maneira de ver o mundo, na sua maneira de reagir às dores, à morte e assim por diante. Então, ele chamou de religiosidade extrínseca aquelas pessoas que frequentam os serviços religiosos, mas não têm um impacto da filosofia religiosa sobre a sua vida. E a religiosidade intrínseca, aqueles indivíduos que têm, sim, esse impacto, que frequentam os serviços religiosos, mas também têm um impacto filosófico, um impacto nas suas vidas. De qualquer maneira, ainda hoje, é válido, não absoluto, mas de uma maneira relativa, a avaliação do grau de espiritualidade do indivíduo pela frequência em serviços religiosos. E esse trabalho mostra isso, né, com relação à interleucina 6, aquela citoquina que a gente já falou, que tem um fator pró-inflamatório, né, que ele é um gerador de processo inflamatório. Então, os indivíduos que nunca ou quase nunca vão a serviços religiosos têm mais altos índices de interleucina 6 do que aqueles indivíduos que vão com maior frequência, né? Então, inclusive, a frequência é inversamente proporcional ao nível de interleucina, mostrando que existe, sim, uma ação, uma interferência na prática nas práticas religiosas e na ação inflamatória pela interleucina. Indo de uma maneira mais direta, né, sobre essa questão, e já até buscando alguma forma de interpretar como isso acontece, né, porque fazendo uma revisão, a gente já percebe o seguinte, que não existe muita dúvida no meio científico de que o estado emocional dos pacientes se influencia diretamente no seu estado imunológico. O que não existe ainda explicações de como isso acontece, por que isso acontece, qual é a fisiologia desse processo, desse evento, né? No caso aqui, nós trouxemos essa publicação na American Psychological Association, que é um trabalho relativamente recente, 2015, que fala do efeito positivo nos marcadores de inflamação em emoções discretamente positivas, ou seja,
o indivíduo que não precisa ter um evento muito significativo na vida dele, mas aquele indivíduo que é mais otimista, que tem uma postura emocional mais positiva, tem um menor nível das citoquinas inflamatórias, né? Principalmente a interleucina 6, que é uma referência, tá? E os autores, a gente vê aqui da Universidade de Toronto, da Universidade de Pittsburgh e da Berkeley, aí nos Estados Unidos. Então, a gente vê que são universidades importantes, pesquisadores sérios, já mergulhados dentro dessa medicina pós-materialista e buscando a correlação entre os estados emocionais e os estados imunológicos. E esse outro artigo também que a gente traz, como as emoções positivas e uma saúde psíquica pode trazer um efeito positivo, né, na imunologia. E eles levantam aqui a hipótese de ser uma diminuição do tônus vagal, ou seja, uma redução dos estados de estresse, né, que podem gerar um efeito positivo a médio e a longo prazo no sistema imunológico. E a gente traz aqui, né, a Universidade da Carolina do Norte, a Universidade da Califórnia, a própria Dukes, que é a casa do Dr. Harold Canning. E esse capítulo, né, do livro Psiconeuroimunologia, 2007, em que os autores falam do efeito positivo na função imunológica, né, os afetos positivos na função imunológica, ou seja, os sentimentos positivos agem sobre a função imunológica. E esse capítulo me chamou a atenção, essa tabela, que eles trazem vários artigos que foram feitos nesse sentido, né, falando sobre o humor, né, e o sistema imunológico, os estados do humor e o sistema imunológico, e essa outra tabela falando também sobre os estudos que relacionam, né, o humor com a função imunológica. Então, a gente pode perceber, pela quantidade de artigos e de estudos, que não é alguma coisa que ainda seja polêmica. A polêmica é quais são os mecanismos, para que lado nós temos que ir para esclarecer de uma maneira mais importante esses aspectos do controle imunológico e o efeito dos sentimentos e, obviamente, dos pensamentos. Tá? Esse trabalho é extremamente significativo da British Journal, o Dr. Vicente trouxe para a gente, em que os índices em pacientes que tiveram a doença meningocócica, o fator protetivo, né, ou protetor da vacina foi semelhante nesse trabalho àqueles indivíduos que iam a serviços religiosos, né? Isso é extremamente significante, né? Você tem que buscar as variáveis, quais foram, estudar de uma maneira mais séria a metodologia que foi utilizada nesse estudo, que é um estudo extremamente bem conduzido, né, publicado por uma revista conceituada, a British Journal, e que traz uma conclusão extremamente reveladora, né, que a vacina pode ter efeito semelhante a um estado espiritual, um estado psíquico positivo e equilibrado. Eles discutem sobre os aspectos que podem estar influenciando esse resultado. Por exemplo, o apoio social, né, os hábitos, né, das pessoas que frequentam os serviços religiosos, geralmente têm hábitos mais saudáveis, hábitos de vida mais saudáveis, e assim por diante. E esse outro artigo
que fala sobre aqueles indivíduos que, ao receberem o diagnóstico do HIV, começaram a frequentar serviços religiosos, que esses indivíduos tiveram melhor resposta no tratamento, né? O uso do coquetel, eles tiveram uma resposta com diminuição da carga viral e aumento do CD4, significativamente maior do que aqueles indivíduos que não frequentavam os serviços religiosos, né? Então, a gente já percebe, a partir daí, que existe já essa identificação dessa relação entre os estados emocionais e a imunidade, que isso pode trazer tanto uma melhora da imunidade, como uma exacerbação da imunidade, levando a doenças imunológicas, as doenças reumáticas, como a depressão da imunidade, trazendo maior chance de doenças neoplásicas e infecciosas, né? Mas a ciência ainda está começando a estudar os mecanismos pelos quais esse efeito é gerado. E nós vamos agora trazer algumas das informações da revelação espírita, né? Como eu já disse, baseados na obra Chico Xavier, André Luiz. Então, a gente começa falando sobre a questão do pensamento. Então, na parte científica, a gente nem abordou esse aspecto, porque o próprio conceito de mente e consciência não tem consenso dentro da ciência, né? A gente ainda tem uma série de discussões a respeito desse assunto. As palavras são utilizadas, a palavra mente, a palavra consciência, a palavra pensamento, elas são utilizadas muitas vezes de maneira diferente, pelas escolas ou pelas áreas da ciência que as estudam. Então, eu optei por trazer essa questão do pensamento colocado pela revelação espírita, né? E a gente tem aqui essas duas afirmações que foram trazidas no livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série Chico Xavier e André Luiz, em que um espírito mais elevado, a veneranda, ela faz uma pequena preleção sobre o pensamento. E ela traz informações que são muito interessantes para a gente. A primeira afirmativa dela é que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Ou seja, não é só a palavra, não é só a presença, não é só a ação mecânica de um sobre o outro, mas o pensamento que nos conecta, né? Isso também é algo que já vem sendo estudado há bastante tempo, a parapsicologia já estudou isso, e nós estamos bem próximos de começar a estudar esse aspecto também no impacto da saúde nos seres humanos, né, e mesmo na saúde dos animais. Então, ela afirma aqui que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas que nós não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo. E somos almas algo insubmissas ainda às leis universais. Ou seja, nós somos grãos de areia, né? Milhões de almas dentro do universo, e ainda almas ignorantes, almas que não suspeitam de todas as leis, de todas as verdades, e é por isso que eu já disse e volto a dizer que eu acredito que a ciência o nosso veículo de condução à verdade. Uma ciência bem conduzida, uma ciência bem realizada, de uma maneira isenta, ela sempre vai nos revelar a verdade, mesmo que demore um pouco. E depois ela afirma que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né, na questão da ciência, o que se mede é o humor, né? As pessoas que estão tristes, as pessoas enlutadas, as pessoas deprimidas. Então, a ideia, que é o produto da alma, acaba gerando o pensamento. O pensamento é o veículo do sentimento, é o veículo da ideia, né? E aí ela faz a relação entre o pensamento, a ideia e os planos da intuição, né? Então, eu costumo ver
mesmo alguns cientistas que são materialistas e que são céticos, usarem a palavra intuição, né? E não suspeitam que a intuição, por si só, já é um efeito espiritual, já é uma interferência espiritual sobre o seu próprio pensamento, né? Ainda na obra André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a gente vai observar que o André fala da partícula do pensamento. E aí já entra um aspecto que é bastante interessante. O pensamento como uma onda eletromagnética. É claro que ela não é uma onda eletromagnética da maneira como nós a conhecemos, né? Mas ela funciona como? Dentro de uma dimensão diferente, porque ela está viajando no éter a uma velocidade diferente da velocidade das outras ondas eletromagnéticas que nós conhecemos, como as ondas do rádio, por exemplo. Né? Mas ele afirma que há uma partícula de pensamento, né? E que o pensamento é um material fluídico, tá certo? Que o fluido é uma matéria pouco densa, é uma matéria maleável, né? Fluídica, ou, como disse Allan Kardec, e muitos físicos usam essa palavra, seria matéria quintessenciada, né? Uma matéria muito mais sutil, muito mais etérea. E ele fala que a partícula do pensamento, tanto quanto o átomo, é uma unidade, na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, a qualidade, comportamento e a trajetória dos componentes que a integram. Então, tanto quanto o átomo, a partícula do pensamento, ela seria utilizada para produção de manifestações diferentes, né? No caso do átomo, de matéria, e no caso das partículas do pensamento, que seriam partículas etéreas, na formação desse pensamento, de acordo com o tipo de pensamento. E o tipo de pensamento vai variar de acordo com o tipo de ideia ou de sentimento que o gerou. E aí ele explica depois, num outro trecho, que o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza, para o bem ou para o mal. E que a partícula do pensamento é, da mesma forma, viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, mas também igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Ou seja, tanto o átomo como partícula de pensamento são ferramentas, são instrumentos que vão ser utilizados para manifestarem, no caso do átomo, a forma, e no caso da partícula, a ideia, da partícula do pensamento, a ideia, né? Como é que, então, esse pensamento interage com o corpo físico? Bom, a primeira coisa que a gente precisa chamar atenção é que o André Luiz, ele nos informa que as células, elas são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Ou seja, as células que formam o nosso corpo são formas bastante rudimentares de vida e que estão a serviço de uma forma mais avançada de vida, que é a nossa alma, a nossa individualidade, ou o nosso princípio inteligente individualizado. Depende de como a gente quiser chamar, né? A gente pode chamar de alma, a gente pode chamar de espírito, tanto faz. Mas, de qualquer maneira, quando nós encarnamos, nós criamos um campo informacional onde esses animáculos infinitesimais se ajeitam, se organizam, segundo a informação, segundo a natureza deste indivíduo mais complexo que o está subjugando. Então, são domesticados, né? São indivíduos rudimentares, formas de vida rudimentar, domesticados, e que obedecem ao pensamento, seja um pensamento simples ou um pensamento complexo, que lhes comanda a existência. Então, isso vale para nós, seres humanos, mas também vale para os animais que estão abaixo de nós na escala evolutiva, na escala filogenética do planeta.
todos os animais que são que tem diversidade ou diferenciação celular, né, multicelulares, esses animais, eles são já uma forma de inteligência mais complexa e que vão subjugar essas formas mais primitivas que são as células. Então, ele nos informa que múltiplas formas que vão se adaptar às funções que lhes competem, e isso daqui também é uma coisa que é bastante importante quando a gente pensa na questão da embriologia, porque existe aqui uma explicação bastante plausível para como que as células vão se diferenciar e como elas vão buscar a posição adequada, né, dentro das 3 dimensões, para se transformarem em célula nervosa, em célula muscular, em célula gordurosa, mesmo todas elas tendo no seu núcleo as mesmas informações genéticas. Então, o que faria uma célula subir, né, ir para a porção mais cranial do animal e se transformar em uma célula nervosa, e o que faz a outra célula descer e ir para um membro para se transformar em uma célula muscular? Quer dizer, essa diferenciação celular, por que ela ocorre? Onde está o comando que vai fazer com que essa célula adquira essa diferenciação e esse posicionamento, né? Então, ele fala aqui que são múltiplas formas adaptando-se à função que lhe compete no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente a segrega. E aqui está falando da questão da questão dos ciclos, né? Encarnado e desencarnado, encarnado e desencarnado. A maneira de peças eletromagnéticas inteligentes, que seriam as células, em uma máquina eletromagnética superinteligente. Então, essas formas rudimentares de vida, que são as células, servindo a formas mais inteligentes de vida, que seria o animal pluricelular, o animal mais complexo, como um mamífero, ou como nós mesmos, os seres humanos, tá? E atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, ou seja, por serem rudimentares, elas não têm vontade própria, elas têm um automatismo celular, que a gente conhece muito bem pela citologia e pela biologia, e nós temos como influenciar a função dessa célula, agindo sobre o seu núcleo e determinando as proteínas que seriam ligadas, que seriam sintetizadas ou não, os genes que seriam manifestos ou não. Então, ele ainda continua explicando que verte o pensamento ou o fluido mental. Então, aqui ele compara o pensamento com o fluido, mais uma vez, trazendo a informação de que o pensamento é uma forma material, ou seja, seria uma onda eletromagnética supraluminal que traz em si, né, programando dentro do seu conteúdo a informação da ideia ou do sentimento. E que isso seria uma secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Então, a mente produz o pensamento através das suas ideias e sentimentos. Esse pensamento influencia primeiro a região cortical, o cérebro, e depois, né, vai impactar sobre as células. Então, aqui nós já voltamos para a questão da imunologia. Então, o pensamento flui da mente, né? A mente impacta o cérebro, e o cérebro vai impactar as demais células, aí produzindo saúde ou doença. Isso faz a gente pensar, inclusive, na questão do fenômeno do efeito placebo e o efeito nocebo, né? E ele ainda dá um passo além e fala da organização da psicosfera ou halo psíquico, que seria uma espécie de uma atmosfera psíquica que nós geramos com o nosso próprio pensamento. Como esse pensamento é uma onda eletromagnética, ele é material, mesmo que sendo uma matéria quintessenciada ou etérica, ele ficaria impregnado no nosso cérebro, induzindo o nosso cérebro a um pensamento repetitivo, né, como se fosse um looping. Então, quando nós geramos um pensamento deletério e nós usamos esse pensamento deletério com alguma frequência, nós acabamos gerando essa forma pensamento que fica presa na nossa psicosfera,
O André Luiz chamou isso até de vermes mentais, né, ou larvas mentais, que seriam formas geradas pelo nosso próprio pensamento desarmonizado e que acaba funcionando como uma forma de looping, né, repetindo ou produzindo uma reentrada desses pensamentos na nossa consciência. Isso seria alguma coisa também extremamente deletéria para a nossa saúde. Ele fala ainda, na relação do pensamento com o corpo físico, que esses fluidos mentais ou pensamentos que são atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo fisiopsicossomático. Então, pelas leituras que eu fiz da obra do André Luiz, eu cheguei à conclusão que quando ele fala veículo fisiopsicossomático, ele está falando do corpo biológico e do duplo etérico. Então, ele está falando da porção biológica, física, que a gente consegue estudar e que a gente consegue, com alguma tranquilidade, demonstrar com a medicina clássica, ortodoxa, mas ele também está falando de um campo energético, de alguma coisa que está funcionando ali também e que tem influência tanto na alma, na mente, quanto no corpo biológico. Tá? E, finalmente, quando ele aborda diretamente essa questão do pensamento e a imunidade, e ele nos explica que é fácil entender que todo desregramento de natureza física ou moral faz-se refletir de imediato por reações mentais consequentes sobre as províncias celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Então, o desregramento, tanto físico quanto moral, vai refletir nessas células de maneira positiva ou negativa. Se for um desregramento, claro, negativa. E o pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, olha só o que ele afirma aqui, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva. Então, ele está aqui nitidamente falando das células da nossa imunidade celular, né? Dos macrófagos, das células que vão fazer o primeiro combate, ou a identificação dos antígenos, né? Seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos, ou na impugnação aos processos patogênicos, com a intervenção da consciência profunda. Então, é tanta informação aqui, colocada há mais de 70 anos, né, e escrita por um mineiro que não tinha nível superior e que não tinha acesso nenhum ao conhecimento científico, e mesmo que tivesse, na época em que ele escreveu isso, não existiam esses conceitos, essas ideias, elas, tanto que passaram insuspeitas, né, até hoje, e é hora, na nossa opinião, de nós trazermos essa informação, esses dados, porque eles afirmam de maneira bastante detalhada aquilo que nós estamos começando a perceber através das pesquisas científicas. E aqui ele fala uma coisa que eu acho extremamente significativa. Deduzimos sem dificuldade que, se é possível hipnotização da mente humana, com vistas a certos fins, com mais propriedade, operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no ajustamento das células. Ou seja, ele diz o seguinte, que se é possível hipnotizar uma mente complexa como a do ser humano, por que não seria hipnotizar esses animáculos infinitesimais domesticados, né? Que, na minha opinião, já estão hipnotizados e que seguem de maneira cega e automática aos estímulos que vêm do nosso pensamento, da nossa consciência profunda. E aí eu coloco entre parênteses, né, que isso explica o efeito placebo e o efeito nocebo. A gente tem alguns artigos científicos de efeito placebo em que o indivíduo passa a produzir substâncias que ele não produzia antes, passa a produzir neurotransmissores que ele não produzia antes, simplesmente porque ele acredita que ele recebeu uma medicação que faz com que ele produza essa substância. E quando ele é avisado que ele não recebeu nenhuma medicação, que era placebo, ele deixa de produzir
o hormônio que estava sendo produzido, a substância que estava sendo produzida. Ou seja, quem manda nas nossas células não são as drogas, as medicações. Essas drogas e medicações, elas são indutores. Quem manda nas células e quem determina como essas células vão funcionar é a nossa consciência profunda. Né? Por que eu digo consciência profunda? Porque vai muito além do nosso consciente, óbvio. Né? Nós temos um efeito sobre as células que está muito mais ligado àquilo que passa dentro de nós do que aquilo que é manifesto por nós. Então, mesmo que nós estejamos dissimulando até para nós mesmos os nossos estados emocionais, nós não conseguimos fazer isso com as células que estão ligadas à nossa alma. Né? Isso está no livro Mecanismo da Mediunidade, e é bastante interessante. Ele ainda coloca nesse livro, lá na página 155, que daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. E de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Ou seja, aqui ele deixa bem claro que mesmo que você, independente de qual seja a religião, se houver essa religiosidade intrínseca que a gente falou anteriormente pelo conceito de Alport, se houver uma oração, a oração não a oração mecânica, declamando palavras, né, ou falando em voz alta para tentar impressionar as pessoas que estão ao redor, mas a gente está falando da oração que vem da alma, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos mais profundos, mais sinceros, em que nós buscamos a conexão com o alto, a conexão com a espiritualidade superior, com o bem e com o bom. Quando nós pensamos na caridade, quando nós agimos na caridade, então isso sim traz o pensamento reto, que gera, né, a nossa conexão com as esferas superiores e vai induzir a nossa imunidade à saúde. Né? Se ela está aumentada, se ela está exacerbada, a modulação. Se ela está deprimida, o suporte ou o aporte para que essa imunidade volte ao seu estado, ao seu tônus ideal, né? Ao seu estado de equilíbrio. Então, a imunidade, ela tem que estar sempre equilibrada, né? Ela aumentada ou diminuída vai trazer agravos à saúde humana. Né? E aí, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos afirma que o amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Então, isso é uma referência àquilo que eu falei anteriormente sobre a caridade. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a crueldade, a avareza, e exortando-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelece, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida. Ou seja, se nós deixarmos de lado os nossos desvios do bem e do bom, né, do orgulho, da animalidade, da vaidade, da cobiça, se nós estimularmos em nossas vidas a simplicidade, a humildade, a fraternidade, nós vamos encontrar a imunologia perfeita, né? Fortalecendo o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, sejam os patógenos, sejam micro-organismos, sejam efeitos físicos da natureza, né, agravos do ambiente, todos esses agravos, todas essas agressões, elas serão menos nocivas, né, menos virulentas, na medida em que nós desenvolvamos em nós esses aspectos que nos conectam ao alto, né, a Deus. E isso é uma lei natural. E é por conta dessa lei natural que nós vamos sendo conduzidos, de uma forma ou de outra, à evolução. A evolução não só biológica, do corpo físico, mas principalmente a evolução das nossas mentes, das nossas almas, dos nossos espíritos. Nós temos na Associação Médico Espírita do Brasil, na Associação Médico Espírita Internacional, nós temos tentado produzir textos, né, fazendo essa conexão entre
a ciência e a espiritualidade. Nós temos publicado alguns livros, né, alguns deles já sendo traduzidos para o inglês, na tentativa de expandir essas ideias, né, para poderem ser avaliadas pelos nossos colegas dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou do mundo inteiro, né, por causa que o inglês é uma das línguas mais conhecidas. Então, a nossa ideia é trazer essas ideias para serem avaliadas. Então, estamos tentando, fazendo nosso esforço para que isso ocorra. Eu espero que tenha sido útil, que essas ideias tenham sido produtivas e que tenham trazido, pelo menos, a vontade, né, dos nossos companheiros de estudarem melhor o assunto, de se aprofundarem um pouquinho mais sobre a questão do efeito da nossa alma sobre o nosso corpo físico. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, caro amigo Dr. Décio Iandoli, por esta palestra que nos trouxe tantos conhecimentos. Nos lembra a importância de nós, especialmente nesta época onde todo o nosso planeta está passando por uma pandemia, a importância de nós mantermos o nosso sistema imune íntegro ou reforçado, e desta forma, estes conhecimentos que você nos trouxe sobre a espiritualidade, com embasamento científico, e, mais ainda, com as explicações espíritas, nos fortalecem muito, e eu espero que isso seja realmente bastante útil para todos que estão aí nos acompanhando. Também um estímulo para que nós, profissionais da saúde, os que estão nos acompanhando, nos ajudem a não só divulgar mais esses conhecimentos que nos trazem os espíritos, mas também que possamos nos unir e trabalhar em pesquisas para reforçar esses conhecimentos. Lembrando que Kardec nos diz no livro A Gênese que o espiritismo e a ciência andam juntos. E quando a ciência para por não ter explicações para os fenômenos, o espiritismo vai à frente. Então, nós vimos aí as explicações que André Luiz nos traz sobre a interação do pensamento na mente e como todo esse processo acontece, e que ainda não temos muitos conhecimentos, muito embasamento científico nessa área. Mas, como também já foi mostrado em artigos que foram publicados por você, por nossos colegas, a antecipação do espiritismo nesses conhecimentos científicos. Então, agradecemos muito, em nome da Associação Médico Espírita, e a todos que estão nos acompanhando, continuem, porque nós temos mais conhecimentos vindo em outras palestras. Muito obrigada.